Obrigado, Rafael. Pois é, a gente está aqui com o Renan Santos, que já é candidato à presidência da República, hoje fazendo a sua convenção partidária, enfim, o seu evento para apresentar a candidatura aí ao mundo. Renan, primeiro explica pra gente o que aconteceu, por que essa convenção foi adiantada e feita de forma privada e o que é o evento que está acontecendo aqui hoje. Bom, primeiro, obrigado, Sam, obrigado pelo Metrópolis por estar fazendo essa cobertura, um abraço para o Chalders Plandeza. Foi por motivos de segurança, estritamente de segurança. A gente poderia fazer aqui a convenção, ia ser até diferente, ia ser até mais interessante institucionalmente, mas a gente precisava desde o dia 1 já ter a presença da Polícia Federal. Primeiro porque a gente não tinha como marcar com uma equipe de segurança condizente com os perigos das viagens que a gente faz. Quando a gente roda no Ceará, às vezes a gente roda com um segurança só no carro, às vezes sem carro blindado. E a gente começou a receber muitas ameaças em diversos estados pelo Comando Vermelho. O estado em que isso foi mais notado foi o Ceará, mas teve ameaças no Pará, tivemos ameaça no Maranhão, não houve ameaça no Mato Grosso, em Goiás, mas retornando para São Paulo, a gente pegou as ameaças do Rio de Janeiro, lugar que a gente vai para a próxima semana, então foi basicamente por conta disso. E com relação ao que vai ser apresentado aqui hoje, como você espera dar o pontapé nessa campanha, agora que de fato a campanha começou, amanhã a convenção do presidente Lula, e aí todos os candidatos principais estão apresentados, A partir daí, como você pretende tentar aumentar o seu crescimento, seu ritmo de crescimento, para tentar às vezes chegar no segundo turno? Talvez o plano seja desbancar ou Flávio Bolsonaro nesse momento. Não, com certeza eu tenho que ir para o segundo turno enfrentar o Lula. A gente assistiu à convenção do Flávio e hoje, inclusive, vindo para cá, eu estava vendo a do Tarcísio, e a partir do momento que o Flávio começou a falar, as pessoas começaram a ir embora. Então, isso dá o tom de uma campanha que ela é esvaziada e se baseia só no sobrenome Bolsonaro. Então, se tem alguém que eu vou tirar do segundo turno, esse alguém é o Flávio. E eu vou enfrentar o outro único candidato que tem militância e que tem um partido, que é o Lula. Eu discordo de tudo que o Lula faz, sei que o Lula é um corrupto. Agora, o partido dele, o PT, é um partido. Tem ideias erradas, mas tem ideias, tem organicidade, tem militância. E os únicos dois grupos hoje que apresentam isso de maneira completa no Brasil somos nós e o petismo, cada um com ideias muito diferentes uns dos outros. Então, o correto no segundo turno é se enfrentar eu e o Lula e eu derrotar ele. E qual vai ser o caminho, O André Chalders está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para você. Chalders, por favor. Boa tarde, Renan. Queria que você pudesse explicar para a gente por que você escolheu esse slogan que é tão inusual na política brasileira de futuro glorioso. O que o senhor quer dizer com isso? Literalmente que o futuro é glorioso. Eu sei que é uma resposta idiota que eu estou dando, mas é que o futuro do Brasil é glorioso no sentido de que se você tiver grandes lideranças, o Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. O mundo está passando pelo seu momento de ápice. A gente está num ápice de tecnologia, ápice de desenvolvimento humano, ápice em termos de longevidade das pessoas. Ou seja, o mundo está se transformando e nós somos hoje, com todos os nossos problemas, uma das 10 maiores nações do mundo. Ou seja, no momento ápice da humanidade, nós que duvidamos tanto de nós mesmos, que falamos que o Brasil não vai dar errado, que o Brasil é um fracasso, nós somos uma nação relevante, temos território, temos uma cultura própria. A questão é que nós não nos realizamos. A ideia de um futuro glorioso vamos entregar o Brasil como uma das 5 nações mais fortes do mundo. O Brasil junto com Índia, China, Estados Unidos e Rússia, dando as cartas ao mundo nos próximos 100 anos. E para fazer isso, resolver nossos problemas de segurança, resolver nossos problemas econômicos, resolver nossas desigualdades regionais, resolver o problema da favelização que vem tomando a gente, resolver nossa degradação cultural. Então isso aqui é um chamado a ser otimista. Até porque hoje as campanhas foram montadas para ser basicamente Lula versus Flávio, fugindo dos debates, fingindo que não tem discussão política, com o Lula falando que não é um Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro falando que não é o Lula. Isso aí é apenas triste, isso aí é apenas a negação um do outro. O que a gente está fazendo é uma afirmação, é concorrer para presidente afirmando, vamos de maneira otimista construir um país grande. E eu acho que isso é o único caminho possível. Bom, muito bem. Renan, esses dias você postou uma foto com o Blairo Maggi, o mega empreendedor da soja lá do Mato Grosso. E aí eu queria te perguntar, o senhor está conseguindo o apoio do PIB? Você sente que está tendo uma entrada com o poder econômico brasileiro? Tem algum outro grande empresário te ajudando, impulsionando o seu trabalho ou não? Não tenho grandes doações de grandes empresários. Eu acho que o grande empresariado está conhecendo agora, aos 45 do segundo tempo, um trabalho muito sólido que nós fizemos com militância. Então eu fiquei muito feliz de me encontrar com o Blairo, com com o primo dele, o Eraí, com lideranças da agricultura nacional. Aqui em São Paulo estou também me reunindo com grande parte do empresariado e eu acho que há quase uma formação de consenso de que a única candidatura séria com o projeto é a nossa. A questão toda grande parte do empresariado, mesmo com essa conclusão, tem medo ainda de se posicionar, porque
tem medo dos dois projetos hegemônicos que são muito agressivos sobre o empresariado. Então, o que o Blairo fez e que parte do agro está fazendo é muito corajoso, porque eles estão enfrentando quase um bloqueio que havia em se posicionar no setor. E eu acho que isso precisa acontecer cada vez mais. E cada vez mais empresários vão se posicionar, e se posicionando a gente vai criar uma onda. Certo. Me disseram, Renan, que você pretende apresentar no seu discurso algumas metas, né, para o seu mandato. Então, alfabetizar 9 em cada 10 crianças no horário, na idade certa, reduzir a taxa de homicídios para 10 mil por ano. Você pode dizer mais alguma dessas metas que você quer apresentar hoje? Poxa, já entregaram mais uma da alfabetização. Pega mais uma só, vai. Eu prometi que... Poxa, o que eu ia te entregar agora, já entregaram. Eu ia entregar essa da alfabetização. Eu prometo que eu te entrego daqui a pouco. Eu vou só conversar com a galera para ver qual mais eu te entrego. Eu tenho uma relação, acho um Metrópole de Jornal sério, sempre gosto de passar meus offs e meus ons para vocês. Então vai ser, eu te passo daqui a pouquinho, Chalders. Aproveitar só para entrar um pouquinho nessa questão, porque a gente estava conversando aqui antes de começar sobre a questão dos debates, né? Então a gente tem sabatinas, debates, vários compromissos aí nessa campanha, e a gente está vendo um movimento tanto do Flávio Bolsonaro quanto do presidente Lula de não querer comparecer. O presidente Lula, inclusive você foi citado pelo Guilherme Boulos, né, que é ministro do governo Lula aí, falando que o presidente Lula não ia para um debate para fazer corte de internet para o senhor, e o Flávio Bolsonaro falando que não iria a um debate em que o Lula não estivesse. Você vê um movimento de tentativa de esvaziar esses debates, e qual a sua expectativa para a presença desses dois candidatos, seus principais adversários ali, segundo a Atlas, no debate da Band e no debate do pool A Hora da Decisão com CNN Brasil, SBT, Metrópolis também faz parte desse pool. Você acha que eles não vão comparecer? A ideia deles é não comparecer. Há uma operação sendo tocada para não comparecer. O Lula, porque ele tem medo de apanhar de mim e dos demais, o Boulos foi bem claro que eu sou a pessoa que vai obter cortes contra ele. Eu acho isso meio maluco, até porque o Boulos ficou tomando corte do Pablo Marçal, deve ter ficado traumatizado. Mas eu não sou o Pablo Marçal e eu vou debater ideias, eu vou derrotar eles com ideias. Naturalmente vou falar do passado deles, eles vão ter que explicar cada um o seu passado. E o Flávio já não ia de qualquer maneira. O Flávio tinha um problema muito grave, porque ele sabe que ele se comunica muito mal, ele não tem nenhum grande plano a apresentar, ele só tem um sobrenome a apresentar. E havia, houve uma matéria, inclusive da Andressa e do Chalders, já alguns meses atrás, mostrando que ele estava se comunicando junto com a equipe dele, com os veículos de imprensa, avisando, olha, se o Renan for eu não vou, tem como tirar o Renan do debate? Como os veículos de imprensa, de maneira bem democrática, mantiveram o convite a mim, ele não tinha nada a fazer além de aguardar, junto com o Lula, uma saída. E eles conseguiram a saída deles. Por enquanto, o que se espera, no geral, é que ambos não compareçam nos dois primeiros debates. Eu lamento muito, eu gostaria que eles fossem. Já até avisei, olha, se precisar, a gente... eu não bato neles, para eles não ficarem tão assustados. Até me comprometo, porque é tão fácil derrotar ambos, que eu posso jogar no fácil com eles, eu prometo não bater tanto. O Flávio tá achando que eu vou morder ele. Calma, Flávio, tá tudo tranquilo. Vem que só de mostrar que eles não têm ideias, eu já ganho deles. Então eu tô bem tranquilo, eles não precisavam ter tanto medo. Chalders. Renan, a gente estava aqui discutindo, eu e o Rafael, sobre a trajetória da sua campanha até aqui, né? Então você, mesmo sem ter um grande partido consolidado por trás, mesmo sem ter palanques, como dizem, ou fundo partidário volumoso, você conseguiu se consolidar em terceiro lugar. Aí eu queria saber como foi isso, o que você atribui esse sucesso, de certa forma, até aqui, e qual que é a sua estratégia para eventualmente conseguir chegar no segundo turno, né? Romper essa barreira e chegar ao segundo turno, seja contra Flávio, seja contra o presidente Lula. Eu vou manter a minha estratégia. Eu acho que a gente adotou uma pré-campanha de visitar o Brasil falando dos problemas brasileiros. E não tem medo de falar de problemas brasileiros em todos os lugares. Ou seja, eu fui no Nordeste falar sobre, por exemplo, Bolsa Família. Aliás, lembrando de Bolsa Família, já que você tinha me pedido, Chalders, entregar mais uma das metas que nós vamos colocar é não ter mais nenhum estado em que há mais pessoas no Bolsa Família do que no trabalho formal. Essa aqui é uma meta que o meu governo tem que cumprir até o fim. Se eu conseguir fazer do Maranhão, do Pará, do Amapá, do Piauí, estados em que há mais trabalho formal do que Bolsa Família, eu mudei a paisagem econômica desses lugares. Essa aqui é uma meta que nós vamos precisar cumprir até o final do nosso mandato. Mas retornando, eu falei isso para as populações locais nesses estados.
E as pessoas não se assustam, as pessoas querem sair do Bolsa Família. A questão é que o marketing político, né, essa falácia do marqueteiro, faz com que o político seja obrigatoriamente um mentiroso. Todo mundo contrata um marqueteiro, sai mentindo por aí e sai tentando enganar o eleitor com essas conversas mole. Igual o Flávio Bolsonaro que estava falando aqui, não, eu não vou precisar fazer nem reforma da Previdência, nem vou precisar fazer as desindexações para poder resolver o problema econômico. É mentira. O Flávio está mentindo para o eleitor. O Flávio mentiu agora que ia dar celular para as pessoas. A gente não tem espaço fiscal para dar celular para ninguém. Isso é apenas loucura. E ao adotar uma campanha cometendo um sincericídio, eu cresci mais do que os demais. Porque é realmente estranho para muita gente. Como é que pode eu, com um partido que tem 8 meses, ter ultrapassado gente em partido consolidado, governadores, por exemplo, e estar na posição que eu estou? Eu atribuo isso apenas a falar a verdade com muita qualidade e ter a coragem de ter rodado o Brasil. Então hoje eu tenho categoria, eu tenho, vamos dizer, eu tenho tarimba para falar como alguém que esteve na Ilha do Marajó, com alguém que esteve nas regiões mais pobres, as regiões que estão mais crescendo, vendo as experiências. E eu acho que isso me qualifica a produzir conteúdo bom, então eu vou melhor em redes que os demais. E tão logo a população brasileira dê mais atenção às eleições, e o fato é, quem deu atenção às eleições até agora foi um número pequeno de pessoas. E nesse número de pequeno de pessoas eu fiquei conhecido e eu fui a pessoa que mais cresceu. Agora que o Brasil inteiro vai dar atenção, eu vou ter mais espaço. Vou ter espaço na mídia, vou ter espaço na televisão. E havendo esse espaço, eu acho que é impossível que as pessoas não concordem com propostas boas e com sinceridade. Então eu só tendo a crescer, eu não tenho nenhum outro plano, porque basta fazer o que funciona. Tentar unir duas perguntas em uma aqui, até para aproveitar o tempo do candidato. Eu percebi aqui, atrás da câmera aqui, tem um esquema de segurança muito forte. E o candidato, enfim, o Renan já falou que houveram ameaças. Enfim, é realmente assim um esquema que chama a atenção, que tem aqui nesse lugar em que eu estou, e é feito pela Polícia Federal, baseado em avaliação de risco. Então, duas perguntas. Essas ameaças, elas vieram de facções criminosas? Se você puder detalhar, na medida do possível, um pouquinho mais. E aproveitando também, a gente teve ontem um segundo inquérito aberto pelo ministro André Mendonça contra o filho do presidente Lula, né, o Lulinha. Como o senhor avalia isso? Isso pode aí mexer no jogo eleitoral e o que isso significa na prática, né? Enfim, duas perguntas em uma, mas só para otimizar o tempo. Começando pela segunda pergunta, retomar o escândalo do INSS é muito importante, né, nessa agenda eleitoral, mesclado com o escândalo do Banco Master. São os dois maiores escândalos da escola do Brasil e que estão sendo jogados para debaixo do tapete no debate eleitoral. Então é importante, e é importante que o Lula tenha que se explicar. Porque é o filho e o irmão dele envolvidos nesse escândalo, enquanto ele fala que não tem nada a ver com nada. O Lula acredita que o eleitor dele é um eleitor acrítico, um eleitor que ele vai comprar o voto dando um botijão de gás. Então esse eleitor vai acabar sabendo, porque eu vou falar. Eu não sei os demais, mas eu vou falar. Eu sei que existe um pacto quase tácito para o Lula não falar dos escândalos do Flávio e o Flávio não falar dos escândalos do Lula, porque eles estão nos mesmos escândalos, né? Ambos estavam no escândalo do Banco Master. E isso os coloca numa posição muito frágil. E eu não estou nessa posição, então eu vou abrir o jogo sobre tudo. Segunda coisa, sobre essa questão de segurança. No Ceará, a gente conseguiu pegar conversas em Telegram de membros do Comando Vermelho, tentando saber o hotel que eu estava. É nesse nível. Então, eu fui gravar junto com o nosso candidato a governador, o Hugo, lá numa favela que havia em Fortaleza, em que a população havia sido removida de lá, expulsa pelo crime organizado. Eu gravei um vídeo, logo no momento que eu fui embora, a população, os locais já tinham avisado, os olheiros, o Comando Vermelho já tinha nos grupos deles, eles tentando saber onde o Renan estava, né? E aí os prints chegaram para nós, fomos, descobrimos os grupos, e é tudo muito aberto. O Comando Vermelho não é exatamente cuidadoso na hora de expor suas opiniões. E aí a gente falou, olha, a coisa está cruzando linhas. Mas é só um exemplo, em Salvador rolou a mesma coisa com o bonde dos malucos, porque eu fui gravar numa praia que fazia parte, vamos dizer, da zona de interesse deles ali. E como no Brasil hoje a gente roda quase sempre em áreas tomadas pelo tráfico, ficar sob a ameaça deles não é, vamos dizer, a mais segura das situações. E, enfim, o candidato precisa estar vivo até o fim da eleição, então é necessário. Chaldes, uma última pergunta para encerrar aqui. Uma pergunta, Renan, Rafael Campos aqui do Metrópolis, numa eventual segundo turno entre Flávio e Lula, você optaria pela neutralidade ou você poderia apoiar Flávio Bolsonaro? Não existe segundo turno sem Renan Santos. Eu não vou para uma guerra com essas milhares de pessoas que estão aqui me aguardando pensando em hipótese de derrota sob nenhuma circunstância. É vencer ou vencer. Eu vou apenas trabalhar pela vitória. Essa é a única cabeça. E olha, eu podia falar de mindset, né? Pablo Marçal, mindset. Não tem nada disso, cara. Minha cabeça é voltada para isso porque eu cheguei tão longe até agora. Ninguém acreditava que a gente ia ter um partido. Ninguém acreditava que a gente ia pontuar na pesquisa. O Carlos Bolsonaro fazia piada que a gente sequer ia ser citado porque ia ficar igual o pessoal da UP
pessoal de partidos nanicos. Mas não, a gente já ultrapassou os governadores e chegamos muito longe até agora. Então não é agora que eu vou ficar imaginando que eu vou perder para esses caras. São 2 incompetentes, são 2 imbecis, são 2 ladrões. O Brasil não pode ficar na mão desses caras, então eu não consigo imaginar um segundo turno neles. O segundo turno com essas 2 pessoas é uma derrota total e completa do país. É uma vergonha pra gente, é uma falta de ambição. É um país que desistiu, que decidiu ser um favelão. Um país que aceita 2 bandidos ali. É um país que perdeu completamente a vergonha. Então eu não vou aceitar, eu não consigo imaginar nenhuma situação eu fora no segundo turno. Eu acho que ainda existe gente boa no Brasil e se a gente boa, essa gente boa vai me colocar no segundo turno. Obrigado, Renan. Obrigado. É isso. Charles, tem uma última pergunta ou não? Não diria que eu tenho uma última pergunta. Eu queria saber, se pudesse, der tempo, o que o senhor vai priorizar daqui para frente, né? Na verdade, assim, queria saber como que o seu jurídico lida, porque o senhor tem uma retórica bastante inflamada e tal. Como que o senhor está lidando com a parte jurídica desses, que deve ter, né, um revés bastante grande aí da parte dos outros 2 candidatos? E se daqui para frente tem alguma mudança de prioridade, ou se vai ser mesmo essa mesma toada de seguir viajando e seguir falando de questões locais ou questões mais nacionais? Como é que vai ser daqui para frente? A única coisa que vai se alterar é o calendário e a quantidade grande de eventos, de sabatinas, de debates. Então isso vai acabar pontuando agora o calendário até o fim, o que vai me impedir de fazer viagens mais extensas, como eu fiz ao longo da pré-campanha. Mas o modelo é o mesmo, só que agora mais comprimido. É basicamente isso. Eu vou falar as mesmas coisas que eu falo, eu vou visitar as pessoas, vou visitar o mesmo tipo de lugar, vou correr os mesmos riscos que eu corro, só que dessa vez de maneira mais intensa, porque né, agora é uma corrida, agora são 100 metros rasos. Maratona já foi. Então, ok, Renan, muito obrigado por falar com o Metrópole. A gente vai seguir aqui acompanhando o evento e transmitindo para quem está acompanhando aí no YouTube e na Smart TV. E a gente volta com vocês aí no estúdio, o Rafa, o Chalders. É isso. Você que está vendo a gente, inclusive, pela TV, a gente vai dar uma pausazinha aí de 2 minutos, mas a gente continua no YouTube. Chalders, o que você achou da entrevista? O que você achou aí da posição do Renan?